Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que o culto no lar, na casa de vocês, esteja sendo uma bênção. Peço que vocês perseverem em oração, perseverem nos cultos, perseverem na fé, não esmoreçam. Peço que continuem orando, principalmente pelos enfermos. Ainda são muitos os enfermos pelo mundo afora, na verdade. Graças a Deus, os irmãos da nossa igreja que tiveram coronavírus já estão todos curados, mas existem outras necessidades, por isso os irmãos permaneçam orando pela nossa igreja para que possamos sair dessa situação mais firmes do que nunca. Peço também que você não esqueça da sua contribuição para que nós possamos manter em dia, as nossas contas. Não esqueça de contribuir para os missionários, não esqueça de contribuir com o abrigo da Pedra de Guaratiba. E se você, meu irmão, tem passado por alguma necessidade, nos procure para que nós possamos providenciar, seja um remédio, seja um alimento, ou seja uma emergência, certo? Conte conosco. Então é isso. Queria ser breve, acho que amanhã vai fazer um mês que eu fiz a cirurgia nas cordas vocais, já estou liberado para falar, mas vou falar um pouquinho apenas, vou tentar não me alongar, não falar muito alto. É isso, queridos, vamos lá, é um texto bem conhecido que eu separei para hoje. Esqueci de avisar, todo domingo à noite, às 19 horas, só à noite, nós estamos transmitindo o nosso culto lá na igreja, para aqueles que não têm celular, para aqueles que não têm facilidade com a internet. Então, se você quiser, se você se sentir confiável, se você se sentir à vontade, caso você não queira, permaneça fazendo na sua casa todo domingo, só não deixe de fazer o culto, certo? Não deixe de prestar o seu culto doméstico a Deus, mas se você quiser, todo domingo, 19 horas, nós estamos lá na igreja transmitindo no Data Show, com todo cuidado, com distância, com toda a atenção que devemos ter, mas estamos lá, tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Vamos lá, João 15, do 12 ao 16. João 15, do 12 ao 16. Você já deve ter lido esse texto aí no início do culto, na sua casa, mas vamos ler ele novamente com atenção, para que nós possamos meditar, fazer três considerações sobre esse texto. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Como eu disse, Jesus novamente está pregando, trazendo instruções, ensinamento aos seus discípulos, e ele traz várias coisas importantes. Mas eu quero destacar apenas três coisas nesse texto: sobre o amor, sobre a amizade que nós temos com Jesus e sobre a nossa salvação e a consequência dela para a nossa vida. Mas antes de eu entrar nessas três considerações, vale ressaltar e atentar que a Bíblia ela é muito firme, ela é muito absoluta, ela é a verdade sem meias verdade, ela é a verdade sem atalhos, ela é a verdade sem amaciar, digamos assim, sem aliviar em nenhum assunto. Nós vivemos num mundo muito relativista, num mundo onde todo mundo tem sua verdade, num mundo onde você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, num mundo onde sempre se tenta adequar aquilo que se vai falar para quem vai ouvir, para que não se ofenda em hipótese alguma aquela pessoa. E a Bíblia não é assim. E aqui nós vemos mais um caso desse. Jesus está deixando bem claro que existem contrastes, que existe diferença entre aqueles que são os seus amigos e aqueles que são amigos do mundo, entre aqueles que habitarão na eternidade com ele e entre aqueles que passarão a eternidade longe dele, ou seja, na condenação eterna. É disso que Jesus está falando aqui nesse texto, de forma muito dura, de forma muito direta, de forma muito clara, de forma muito absoluta, de forma muito certa. Por isso que eu
gosto da Bíblia e sempre fico do lado dela diante de todo e qualquer relativismo, porque a Bíblia ela não muda e ela não se adequa ao tempo, à geração, a quem está lendo ou a quem está pregando ou a quem está ouvindo. Ela é a verdade, nua e crua, doa a quem doer. E é ela que nós devemos seguir e é ela que nós devemos obedecer enquanto cristãos, não é verdade? Então nessa passagem nós vamos fazer essas 3 avaliações. Primeira consideração, no versículo 12, Jesus fala do amor, o maior, segundo Jesus, e primeiro mandamento. Jesus já havia falado sobre esse mandamento há pouco tempo atrás, no capítulo 13, no versículo 34, Jesus já tinha dado o mandamento do amor. Ou seja, em pouco tempo depois, pra gente, né? 2 capítulos depois, naquela época não havia capítulo, era a história, Jesus estava andando, pregando e convivendo com seus discípulos, mas 2 capítulos depois, Jesus repete o mandamento de amar ao próximo. Isso nos traz uma verdade muito importante. Se Jesus se deu o trabalho de repetir o mandamento de amar ao próximo em capítulos tão próximos, em espaços de tempo tão curto, é sinal de que esse mandamento é muito importante. Amar ao próximo é um mandamento muito importante. E como eu já disse lá na igreja, quero repetir, esse é um mandamento. E quando eu digo mandamento, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu e você não temos opção de escolhê-lo ou não escolhê-lo, de cumpri-lo ou não cumpri-lo. Com isso, eu não estou dizendo que é fácil amar ao próximo. Você não me ouviu dizer isso, que é fácil. É difícil amar ao próximo. Assim como é difícil as pessoas amarem a mim e a você. Cada um tem seus defeitos, suas dificuldades, suas manias, seu caráter, sua personalidade, sua maneira de agir em determinadas situações. E nem sempre é fácil nos amar. Mas Jesus manda. E como mandamento, como uma ordem de Jesus, nós não temos como descuidar. Não temos. Nós não temos como virar para Jesus e dizer que não obedeceremos esse santo mandamento, porque ele é difícil. Sim, ele é difícil. Ele é difícil. Mas Jesus, mesmo sabendo que seria difícil, nos mandou, porque ele nos amou. E aí, a gente entra no outro ponto que eu queria destacar aqui ainda sobre o amor. Olha que interessante. Quando Jesus fala do amor, ele não pega o amor de pai e de mãe para nos dar como exemplo, embora ele pudesse dar como exemplo. Existem pais e mães que amam de verdade seus filhos, que são exemplos para outras famílias acerca do amor. Existem maridos e mulheres, irmãos que se amam de maneira muito honesta, de maneira muito genuína. Mas quando Jesus quer falar do amor, ou quer nos mandar a amar ao próximo, ele usa a ele como exemplo, porque ele sabia que esse mandamento seria muito difícil de ser cumprido, que esse mandamento seria muito difícil de ser obedecido em alguns momentos. E aí ele nos traz o maior de todos os exemplos de amor, que foi ele, porque nos amou ainda quando éramos malditos pecadores, porque se entregou na cruz quando nós ainda éramos desobedientes, porque nos perdoou e nos aceitou de braços abertos quando nós ainda éramos completamente ímpios, certo? Então Jesus diz assim no versículo 13, ele diz no 12, assim como eu vos amei, e no 13 ele diz, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Então Jesus nos lembra que a sua morte na cruz, ela é e sempre será, já falei isso também na igreja, o maior exemplo, a maior demonstração de amor que o mundo pode ter. O mundo vive em busca de paz, de amor, de demonstração de carinho, contudo ignora que a cruz do Calvário é da onde emana a maior bênção, a maior fonte de amor que todo o universo um dia poderá obter. É da cruz do Calvário. Jesus nos mostra também, com essa atitude, que o amor não é apenas um sentimento, o amor não é apenas um discurso, o amor não é apenas uma fala, o amor é atitude, ação, o amor é real, o amor se fez por meio de Jesus. Então, isso fica claro quando Jesus diz que ele se sacrificou, que ele se entregou em favor da sua vida, no caso dos seus amigos.
Esse mandamento deveria fazer, essa passagem agora principalmente, deveria fazer com que constantemente eu e você, cristãos de longa ou de pouca data, avaliássemos a nossa vida e nos perguntássemos como anda o nosso amor cristão. É muito comum com o passar dos anos, quer pastor, quer novo membro de igreja, que nós venhamos a esquecer desse mandamento importante, porque vivemos numa sociedade completamente como é que eu vou dizer, contrária ao amor genuíno cristão. Logo, por sermos influenciados também pela sociedade, pelo meio em que vivemos, a gente acaba por esquecer ou por deixar de lado o mandamento cristão. Mas o amor cristão, pelo contrário, ele condena tudo que esse mundo, tudo que a carne e tudo que o diabo tenta nos ensinar. Onde há amor cristão, não há espaço para ódio, para egoísmo, para soberba, para arrogância, para brigas, para contenda. Onde há amor cristão, não há espaço para ressentimento, para inveja, para egoísmo. Por isso que eu digo que constantemente nós devemos avaliar a nossa vida e perguntar como anda a nossa obediência e como anda o nosso coração em relação a esse santo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, certo? Então, tem um teólogo chamado Werner de Boer que diz que quem ama esquece momentaneamente de si e se empenha no outro. Esse, segundo esse teólogo, é a essência do amor. Eu queria dizer que talvez bons membros de igreja e até grandes religiosos terão uma grande surpresa naquele grande dia, no dia do julgamento, no dia onde Jesus vai fazer separação de bodes e ovelhas, de joio e trigo. E por que terão essa surpresa? Porque descobrirão que a falta do amor cristão os desqualifica como verdadeiros cristãos. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que aquele que não ama não pode ser um verdadeiro cristão. Estou querendo dizer que aquele que não busca constantemente viver o amor cristão não entendeu o que é ser crente de verdade. Eu estou dizendo que aonde não há amor cristão, não há graça. E aonde não há graça, não há salvação. E aonde não há salvação, não há vida eterna. Certo? Então, cuidado com isso. Lá na carta de 1 João, que nós já pregamos lá na igreja, constantemente o João vai nos trazer essa verdade, que o amor cristão, o amor a Deus e o amor ao próximo é uma característica muito importante. Logo, repito, muitos membros de igreja e muitos religiosos descobrirão naquele grande dia que não estão aptos ao reino de Deus. Por quê? Talvez eles dirão, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos um monte de coisas, Jesus. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque vocês não têm a importante, maior característica de um cristão, o amor cristão, amor por Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Vamos para o segundo. O segundo ponto que eu queria destacar é Jesus falando sobre o nosso relacionamento com Ele. E aí está no 13, no 14 e no 15. Pense você, cristão, trabalhar e servir a Deus já é por si só uma grande honra. Por si só já é uma grande honra. Saber que eu e você, pecadores, outrora, que odiávamos a Deus e que fazíamos tudo de errado e que vivíamos uma vida completamente contrária à vontade dele, hoje podemos trabalhar e servir a Deus. Isso já é uma honra incomparável. Isso já é algo extremamente valioso, valoroso. Isso já é o suficiente para que nós possamos dar glória por toda a nossa vida. Mas ler as páginas das Escrituras e descobrir que além de ser servo, discípulo de Jesus, nos é possível ser chamados de amigos de Deus, isso é incomparavelmente melhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os seus discípulos perguntam para Jesus, por que você fala com eles, com a multidão, em parábolas? E aí Jesus responde, a vós, meus amigos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedido.
É um grande privilégio ser amigo de Deus. É um grande privilégio ser amigo de Jesus. É um grande privilégio receber de Jesus os seus mistérios, a revelação da sua palavra e a certeza de que ela é a verdade. Cristão, Jesus não nos perdoou apenas e nos largou de mão pelo mundo. Jesus não nos curou apenas das nossas mazelas e nos deixou por conta própria. Jesus não apenas nos libertou daquele pecado que nós vivíamos e nos deixou no mundo sem rumo. Ele nos chamou para perto de si, para sermos seus amigos, seus discípulos, seus servos, seus companheiros, para que possamos ter um relacionamento íntimo e próximo dele, de maneira que a cada dia mais o nosso coração seja preenchido por esse grande amigo, Jesus Cristo, o Salvador. Então atente para essa verdade. Jesus quer muito mais do que ser um rei, embora ele seja. Jesus quer muito mais do que ser um senhor, embora ele também seja. Jesus quer muito mais do que ser, quem sabe, uma imagem pendurada na parede, que muitos fazem, ou uma imagem de gesso e de madeira. Jesus quer ser um amigo real e vivo, que se relaciona dia a dia comigo e contigo. Logo, nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia e de aperto no coração, você tem um grande amigo, você tem alguém com quem você pode abrir toda e qualquer angústia do seu coração e falar para ele aquilo que você está vivendo. Jesus é o nosso maior e melhor amigo. E olha que grande privilégio, cristão, você tem, eu tenho, na minha e na sua vida, dizer que eu tenho um grande amigo. Às vezes nós ficamos lamentando, né? Quando perdemos um amigo, ou quando uma amizade se mostra não tão verdadeira, ou às vezes até quando um familiar mesmo nos entristece, briga conosco, ou por um momento ali a amizade fica um pouco abalada. Meu irmão, eu não estou querendo aqui minimizar as nossas amizades humanas, pelo contrário, fortaleça e alimente as suas amizades. Mas o que eu estou querendo dizer é que ainda que todos os amigos nos deixem, ainda que todos os nossos familiares nos abandonem, nós temos Jesus, o nosso maior e melhor amigo, certo? Diante desse privilégio, lá em Filipenses 3,19, Paulo vai dizer que o amor de Deus excede todo entendimento, porque não há como entender que um Deus todo-poderoso, que o Filho dele, o maravilhoso Salvador, seja meu amigo e teu amigo. Essa verdade deveria, como eu disse, animar o nosso coração e fazer com que cada dia mais nós queiramos ser mais amigos de Jesus, ter mais intimidade e ter um relacionamento mais próximo dele. Mas tem um porém. No versículo 14, Jesus diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. A essência do pecado é desobedecer. A essência do pecado é se rebelar contra Deus. Logo, o contraste disso, a obediência, a fidelidade, ouvir a Deus e cumprir os seus mandamentos, é a amizade, certo? Então, se a essência do pecado é a rebelião contra Deus, a amizade com Jesus requer de mim e de você compromisso, obediência, fidelidade e cumprimento da sua palavra, certo? Logo, embora nós ouçamos muitas pessoas dizer: pastor, eu conheço Jesus. Quando você vai falar de Jesus para alguém, quando você vai evangelizar alguém, quando você vai falar com um vizinho, com um familiar seu sobre a salvação, ele diz: não, eu conheço Jesus. Embora muitos afirmem que conhecem Jesus, poucos podem dizer que são amigos de Jesus, porque ele falou aqui no versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então muitos podem dizer que conhecem Jesus, mas dizer que são amigos de Jesus só aqueles que obedecem seus mandamentos. D.A. Carson, um teólogo famoso, diz que não é a obediência que nos torna amigos de Jesus, não é a obediência que nos salva, mas ele diz que todo salvo, que todo amigo de Jesus, que todo aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, quer obedecer, quer cumprir os mandamentos, por alegria, por amor. Ele diz que a obediência é uma expressão de amor daqueles que foram salvos. Quando eu reconheço que eu estava perdido, que eu ia para o inferno, que eu ia passar o resto da vida longe de Deus e pagando pelos meus pecados, e quando eu reconheço que Jesus pagou por eles, e me deu a salvação, e ainda me chama de amigo, eu reconheço
e de forma muito grata, de forma muito amorosa, de forma muito tranquila, eu me entrego e obedeço a Ele de livre e espontânea vontade, certo? Então a prova de que um dia fomos regenerados é a obediência. Logo, somos amigos de Jesus. Vamos para o terceiro ponto aí, para a gente acabar. A terceira consideração que eu quero fazer está no verso 16 e é acerca da nossa salvação. Você leu aí, né? Depois, se você quiser, você pode ler de novo. Jesus vai dizer assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Essas são as palavras de Jesus. Eu disse no versículo anterior que é um grande privilégio, ser chamado amigo de Jesus. Ser discípulo, ser servo de Jesus, ser um pastor, ser um diácono, um presbítero, ou ser simplesmente um servo. Um servo que prega e que fala das boas novas do Evangelho. Mas embora esse seja um privilégio maravilhoso, isso não nos dá, em momento algum, o direito de bater no peito e de nos julgar ou de nos considerar melhor do que ninguém. Por que isso? Eu vou explicar. Em primeiro lugar, é que embora nós sejamos amigos de Jesus, não se engane, tá? Nós não estamos em pé de igualdade com Jesus. Geralmente, nas nossas relações humanas, quando nós somos amigos de alguém, nós esperamos daquela pessoa uma reciprocidade. Nós esperamos estar em pé de igualdade com aquela pessoa, já que eu sou seu amigo, né? Eu quero ser tratado da mesma forma que eu te trato, eu quero ter os mesmos direitos que você tem. Nós somos amigos, nós somos iguais. Mas ser amigo de Jesus, meu irmão, não significa que nós somos iguais. Ele sempre será o Salvador, o Senhor, o nosso Todo-Poderoso, o Criador. Ele sempre será o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele sempre será o Redentor e nós somos seus discípulos, seus servos, seus amigos. E isso fica muito claro quando Jesus diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário. Então fica muito claro que a nossa salvação é fruto da graça, que essa amizade, que esse relacionamento, que a vida eterna, que as bênçãos são apenas fruto da misericórdia, são frutos apenas da bondade de Deus. A salvação, ela não é comprada pelo mais rico. A amizade com Jesus, ela não é alcançada pelo mais forte. A salvação e a vida eterna, ela não é adquirida pelo mais inteligente. Ela é dada pela graça a pecadores arrependidos. Ela é ofertada, oferecida aos mais indignos homens e mulheres que o mundo já viu. Não é isso que Paulo diz? Nós somos esses homens e mulheres. Logo, não há no nosso coração ou não há na vida cristã, embora seja um grande privilégio ser chamado de amigo de Jesus, ter a vida eterna, ter relacionamento com o Pai, ter o Espírito Santo habitando em nós. Isso tudo é um grande privilégio, é muito bom. Mas embora tudo isso seja verdade, não há nenhum espaço para soberba, arrogância, prepotência ou nos acharmos melhor do que ninguém, porque Jesus diz: ei, pera lá. Não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Então, é possível sim, cristão, ter certeza e crer na salvação e na vida eterna. A salvação é garantida no nome de Jesus, mas isso em momento algum nos dá liberdade para negligenciarmos essa situação ou nos julgarmos melhor do que alguém. Pelo contrário, precisamos, de um lado, ter certeza da salvação, mas de outro lado, ter os pés no chão, a humildade e o quebrantamento, crendo que tudo vem dele, que tudo provém dele, para a glória e para o louvor do nome dele. Amém? Sem o querer e sem o agir de Deus, eu posso afirmar isso, a Bíblia me permite, ninguém jamais será salvo. Sem o querer e sem o agir de Deus, ninguém jamais deixará o estado de pecador, de condenado, para o estado de amigo de Deus, perdoado, com direito à vida eterna. Ninguém. Mas há um objetivo também. Jesus diz que essa salvação tem como objetivo dar frutos para a glória de Deus. Eu já disse isso há poucas pregações atrás e quero ser muito breve, que eu já quero terminar. Jesus não nos salvou
para que fiquemos na nossa casa ou que fiquemos no nosso conforto de braços cruzados. O mundo caminha a passos largos para o inferno. As pessoas estão, cada dia que passa, perdendo a sua vida, perdendo as oportunidades de ter uma vida eterna e de ter um relacionamento íntimo com Deus. Logo, as ordens de Jesus não mudaram. Ele continua dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Mas tem uma outra ordem de Jesus muito importante acerca da nossa salvação, do porquê da nossa salvação, do porquê da nossa eleição. E essa ordem é: ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa ordem continua valendo. Assim como a ordem de amar ao próximo não pode ser descuidada, a ordem de falar para as pessoas do amor de Deus, do amor de Jesus e de tudo que ele fez por nós continua valendo, cristão. Então, toda salvação que não gera frutos, ou toda suposta eleição que não faz de mim e de você alguém que ama e alguém que gera frutos para Jesus, ela é mentirosa. Quero concluir dizendo que eu espero que nós possamos meditar nessas verdades. Em primeiro lugar, no amor cristão. Em segundo lugar, na soberania de Deus acerca da nossa salvação. Em terceiro lugar, acerca da humildade daquele que recebeu a salvação somente pela graça. Em quarto lugar, dos frutos que essa salvação, que o Espírito Santo devem gerar na minha e na sua vida. Sem essas 4 características que eu acabei de falar, amor cristão, soberania de Deus, humildade de quem recebeu uma dádiva e frutos dignos de arrependimento, eu posso dizer que não há salvação verdadeira, que não há vida eterna, que qualquer pretensão de salvação ou de eleição para quem não apresenta essas características é uma ilusão, é uma mentira. Não passa de um religioso, aquele que julga ser salvo, que julga ser eleito, mas que não tem essas características básicas de um servo de Deus. Para nós, verdadeiros cristãos, basta ter certeza da vida eterna. Basta-nos ter certeza de que Jesus é fiel para cumprir suas promessas. Basta-nos ter certeza de que Ele nos espera para nos receber de braços abertos, mas tão somente e somente para aqueles que são seus verdadeiros amigos. Que Deus te abençoe. Que Deus revele ao meu e ao seu coração quais dessas características talvez precisemos aumentar, buscar e correr atrás, para que naquele grande dia não sejamos surpreendidos, de maneira que descubramos que nunca tivemos o amor cristão. Logo, isso nos faz bodes e não ovelhas. Amém? Que você tenha uma semana de paz e de bênção. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, a começar pela igreja dele, a se espalhar pelos séculos dos séculos. Amém e amém.